No vídeo de hoje você vai aprender os 7 sinais da dentição mista que falam para você que seu filho ou sua filha precisa usar aparelho ortodôntico. Olá, eu sou o Beto Mendes e bem-vindo a esse segundo vídeo de uma série de 3 vídeos onde eu estou te ensinando aqui a, em casa, identificar se você ou alguém da sua família realmente precisa usar aparelho. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre dentição mista. Vamos lá para o conteúdo então? Antes de começar, eu quero te falar que nós, da espécie humana, nós temos 2 tipos de dente, basicamente. O dente de leite, que é aquele primeiro dentinho que nasce quando você é bebezinho, e depois a gente tem o dente permanente, que é esse dente que você tem hoje na fase adulta e adolescente da sua vida, e esse dente você pode aí mantê-lo se você fizer uma boa higienização e cuidar bem desse dente. Esse dente você pode mantê-lo aí por toda a sua vida. Esse dente não vai cair para depois ter que pôr uma dentadura. Quer dizer, ele pode cair sim se você não cuidar. Mas o fato é o seguinte, existe uma fase muito rápida da nossa vida onde a gente tem os 2 tipos de dente juntos na boca. É uma fase que a gente chama de dentição mista. O que é essa dentição mista? Você vai ter aí a presença de alguns dentes de leite junto com alguns dentes permanentes. Essa dentição mista, que é um período curtinho, a gente divide ela em 3 etapas, ou 3 fases, 3 períodos. E é assim, ó, para você entender. Nessa primeira fase, você vai ter os 4 incisivos, que são esses 4 dentinhos da frente, de cima, eles já vão ser dentes permanentes. Além dos 4 incisivos de cima, você também tem os 4 incisivos de baixo, que são esses dentinhos que são todos iguaizinhos aqui embaixo. Esses 4, eles também são dentes permanentes. E aí você vai ter lá no fundo, nascendo atrás do último dente de leite que você tem, presta atenção, nenhum dente cai para esse dente nascer. O primeiro dente permanente que nasce lá atrás, ele é atrás do último dente de leite. Isso confunde um pouco os pais, porque o pai fala assim, mas nunca caiu o dente dessa minha filha, esse último dente aí não é dente permanente não caiu, não cai. Ele nasce atrás do último dente de leite, tá? Aqui na frente tem que cair dente para esses 4 nascerem em cima e os 4 nascerem embaixo. Mas lá atrás nasce um dente que a gente chama de primeiro molar. É o primeiro dente grande que a gente tem para poder mastigar de verdade, tá? E depois desse primeiro molar permanente, você vai ter ainda o segundo molar permanente e por fim você vai ter o terceiro molar permanente, que é o que a gente chama de dente siso. Bom, nessa primeira fase então, da fase que a gente chama de fase transitória, primeira fase transitória, você vai ter aí 4 dentes permanentes em cima, 4 dentes permanentes embaixo e um dente permanente do lado direito em cima, um dente permanente do lado direito embaixo, um dente permanente do lado esquerdo em cima, um dente permanente do lado esquerdo de baixo. Esses são os dentes que vão nascer nessa primeira fase transitória aí, que é essa fase de dentição mista. Bom, até aí tudo bem. Aí você teve esses dentes aí, nasceram, os outros dentes que estão na boca da sua criança são dentes de leite. Você entra então na fase que a gente chama de fase intertransitória. Então tem a primeira fase transitória, a fase intertransitória, que é a fase mais longa, ela vai durar aí de 2 a 3 anos sem a criança trocar dente. Só que nesse período acontece algumas coisas que assustam um pouquinho os pais, eu já vou te falar o que é. E depois você vai ter a segunda fase transitória, que é quando vai cair os seus dentes caninos de leite e os seus dentes molares de leite, e no lugar vai nascer o dente canino permanente e os dentes pré-molares permanentes. Então, dente pré-molar só tem em adulto, tá? A criança ela tem molar de leite. Vamos voltar para essa fase intertransitória, a fase do meio dessa fase mista, né? Essa fase que dura aí mais ou menos 2, 3 anos, depende da criança, depende de vários fatores, na verdade. É comum que os 4 incisivos aqui da frente, eles podem ficar um pouquinho abertos. E isso se deve por conta da erupção de um dente que chama canino permanente, que está aqui. Ele nasce horizontal lá dentro do osso. Ele cresce horizontal, depois ele gira e abaixa. E a hora que ele está crescendo horizontal assim, ele encosta na raiz dos dentes laterais que tem aqui na frente, os 4 dentes laterais. E a hora que ele encosta nesse dente aqui, ele empurra a raiz para dentro e o dente abre aqui embaixo. Isso acontece em cima, então os dentes abrem
depois o dente canino gira e desce, e aí ele encosta aqui nesse dente, e aí esses dentes fecham de novo. Então é normal você ter o dente um pouquinho aberto, um pouquinho para frente, e às vezes não acontece nada disso, o dente está fechadinho. Então qualquer uma dessas situações é normal, tá? Essa fase intertransitória confunde um pouco a cabeça dos pais por conta disso, porque dá uma movimentação ali, o dente começa a ficar feio, daí ele depois volta e fica bonito de novo. A gente inclusive chama essa fase de fase do patinho feio, porque ele fica feio, depois ele vai ficar bonito de novo. Não é para pôr aparelho se o dente do teu filho está numa fase assim, tá? Você pode estragar o giro do canino, pode acabar causando uma impactação desse canino ali, não deixando ele nascer, e pior que isso, pode até causar uma reabsorção na raiz dos dentes laterais. O que é isso, reabsorção, Beto? Pode desmanchar a raiz do dente lateral por forçar um aparelho ali. Então, é melhor não mexer nesse dente. Se ele está abrindo um pouquinho, espera. Nessa fase intertransitória, não é uma fase boa para a gente olhar isso. E isso vai depender da posição desse canino, tá bom? E na parte de baixo, o que acontece também é um leve apinhamento. O que é um apinhamento? O dente fica encavalado, fica um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Eles não ficam alinhadinhos. Nessa fase intertransitória, os dentes de baixo ficam meio que um em cima do outro ali, não é muito, é pouco, tá? E aí é um suave apinhamento que acontece. Por conta desse suave apinhamento que tem aqui embaixo, também não precisa e nem deve pôr aparelho nessa hora, tá bom? Bom, passou essa fase intertransitória, aí se esses problemas se mantiverem, aí sim a gente tem que pôr o aparelho. Como é que eu sei que passou a fase intertransitória? Porque na segunda fase transitória ali, os dentes caninos caem, aí já vem canino permanente, pré-molar, e aí a criança já não tem mais dente de leite na boca. Nesse momento ela tem que estar com os dentes alinhados ali, tem que estar nivelados. Se não tiver, é a hora da gente procurar pôr o aparelho para corrigir isso. Vamos lá explicar quais são os 7 sinais que você tem que olhar e falar assim, opa, isso aqui não é normal. Segundo o vídeo que eu vi lá do Beto, isso aqui de abrir um pouquinho em cima é normal, apinhar um pouquinho embaixo é normal, mas isso aqui não é normal. Isso aqui eu preciso levar o meu filho agora no dentista. Vamos para os 7 sinais? Então vamos lá. No vídeo anterior, do vídeo 1, quando eu falei de dentes de leite, eu fiz uma comparação. Eu falei que os dentes da nossa boca, eles são parecidos com uma caixa de sapato. E aí eu quero que você, se você não assistiu ainda o vídeo 1, vai lá e assiste. Vou deixar um card aqui. Vou deixar um card aqui, eu aprendi onde que fica. Bom, acho que é aqui mesmo. Vou deixar um card aqui. Você vai lá e assiste esse vídeo para você entender essa relação tampa e caixa, tá? Existe essa relação e a gente tem que respeitar essa relação. Então vamos lá. Os 7 sinais estão muito relacionados com isso aí. Vamos falar cada um deles. A primeira relação é o seguinte: a caixa que a gente vai comparar com os dentes de baixo, ela tem que ser mais estreita do que a tampa. A tampa sempre tem que ser um pouquinho mais larga para poder fechar certinho nessa caixa. Então, se você tem uma caixa mais larga do que uma tampa, a mordida ela fica cruzada. Olha aqui como é que é uma mordida cruzada. Os dentes de cima eles estão para dentro, ó, e os dentes de baixo estão para fora. E o ideal é que fosse o contrário. A tampa sempre tem que ser mais larga, né? Então, você não está tendo uma mordida legal aqui, você está tendo uma mordida cruzada posterior. E essa mordida cruzada, ela pode ser de um lado só, que a gente chama de unilateral, ou dos dois lados. Então, se você olhar aí com o espelho, na boca do seu filho, da sua filha, identificar que tem dente cruzado lá atrás, pode ser um dente ou vários dentes, tá? Mas se tem um dente cruzado, você já tem uma mordida cruzada naquele dente. Se você tem isso, você tem que levar seu filho agora para o ortodontista dele, para a ortodontista dele, para ele corrigir isso aí. Não pode esperar. Isso precisa de ação imediata, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa são as classificações. A gente chama de classe 1, classe 2 e classe 3. O ideal é uma classe 1. A classe 1 é quando aqui na frente a tampa ela é justa e ela fecha bem justo, bem perto do dente de baixo. O dente de cima está para fora, mas ele está bem justo aqui com o dente de baixo. Quando você tem esses dentes de cima avançados em relação aos dentes de baixo, você tem uma tampa maior. E essa tampa tem que tomar cuidado, que pode ser que ela esteja assim, longe, que a gente chama de overjet isso,
Mas pode ser também que ela foi para frente, mas aí esses dois dentes da frente voltaram para trás. E aí faz tipo um chifrinho assim, ó. Olha só a imagem de uma situação dessa. Os dentes foram todos para frente, mas os dois centrais voltaram um pouquinho para trás. Isso significa que a tampa também está grande, mas a natureza está tentando empurrar essa tampa para trás, tá? Se você tem uma criança que tem uma oclusão desse jeito, você tem que levar agora já no dentista também. Esse é o segundo sinal. O terceiro sinal é quando essa tampa, ao invés de estar maior, ela está do mesmo tamanho da caixa. Olha só, você ao invés de morder assim, você está mordendo de topo. Então a criança fecha e a mordida dela fica topo a topo. Isso aqui está errado. Apesar de que muita gente acha que os dentes têm que morder assim. Não, isso aqui está errado. O que tem que fazer é assim, tá? Então essa situação é uma mordida de topo e você, se você identificar que os dentinhos da frente estão fechando dessa forma, você tem que levar agora no dentista. Não é depois, é agora, tá? Então essa é a terceira situação. A quarta situação é o que a gente chama de mordida cruzada anterior ou classe 3. Olha só, você tem aí os dentes de cima mordendo atrás dos dentes de baixo. Essa é a situação que realmente a gente tem uma tampa menor do que a caixa, né? Você está mordendo atrás. E é muito comum nessa situação de classe 3, junto com ela você ter mordida cruzada posterior também, que era a primeira situação. Agora a quinta situação é quando você tem uma mordida aberta. Como é que é a mordida aberta? A mordida aberta é quando a criança morde, alguns dentes tocam e outros não. O mais comum é morde lá atrás, encosta os dentes de trás e aqui na frente fica aberto. Olha uma mordida aberta anterior. Isso aqui é um grande problema e você também tem que levar agora a sua criança ao ortodontista. Pode ser que a criança tenha uma mordida aberta posterior, onde ela morde na frente e os dentes de trás não encostam. Aqui tem uma imagem de uma mordida aberta posterior. Então verifica se não existe essa mordida aberta na boca da sua criança. Se existir, não espera. Já marca uma consulta com o seu ortodontista agora. Quanto mais cedo você resolver isso, melhor vai ser o tratamento, mais suave vai ser o tratamento para a sua criança, tá bom? Essa foi a quinta situação. A sexta situação, o sexto sinal, é quando você tem o contrário da mordida aberta, que é a mordida profunda. E a mordida profunda é simplesmente quando os dentes da frente, eles tampam quase que completamente os dentes de baixo. Tem situações que eles tampam completamente, a maioria pode tampar quase completamente. O que é o ideal? O ideal é que os dentes de cima cubram de 2 a no máximo 3 milímetros esses dentes de baixo, tá? Ele faz só um leve recobrimento. Quando cobriu muito, ó, metade do dente ou mais da metade do dente está coberto, isso aí é um problema. A criança tem uma mordida profunda e ela tem que ser tratada. Quanto mais cedo, melhor. Então leva também. Falei aí 6 situações. E a sétima situação é uma situação que eu já comecei a falar aqui nesse vídeo. Lembra que eu falei que é normal, naquela fase intertransitória, ter um pouquinho de espaço aberto aqui em cima e aqui embaixo ter um pouquinho de apinhamento, né? Aqui em cima, você tem um pouquinho de espaço aberto ou ter fechado, dá na mesma, tá? Não tem problema. Agora, embaixo, ter esse leve apinhamento, você tem que saber identificar o que é leve e o que não é leve apinhamento. O que é um leve apinhamento? Existe aqui uma coisa que chama rebordo alveolar. Olha só, nesse desenho aqui você tem o arco ósseo onde os dentes estão alojados. Se esse apinhamento não ultrapassa nem para frente nem para trás o limite desse arco, tá tudo certo. Isso é um leve apinhamento. Agora, quando você tem um dente fora desse arco, aí isso aqui é um problema. E nesse caso você também tem que levar a sua criança ao ortodontista para ele poder olhar e corrigir isso aqui. Então, esses são 7 sinais de que você, numa dentição mista, precisa usar aparelho. Agora, no próximo vídeo, eu vou ensinar para você quais são os sinais que mostram que você, adulto, precisa usar aparelho se você já tem todos os dentes permanentes. Queria agradecer você por assistir esse vídeo até aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você quiser, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você quiser. Assim você ajuda esse canal a crescer e a gente a trazer cada vez mais informação relevante para você. Vejo você então no próximo vídeo.